Boa tarde, meninos. Hoje nós vamos começar a nossa atividade 2, referente ao PET 1. E hoje nós vamos falar sobre dois gêneros textuais bem importantes, que são a carta de reclamação e o abaixo-assinado, que está aí destacado para vocês. Ambos são gêneros textuais que requer o mesmo objetivo. Ou seja, eles procuram reclamar, manifestar sobre algo que eles não estão de acordo ou sobre algo que precisa ser melhorado. A carta de reclamação, ela segue todos aqueles critérios de uma carta. Nós vamos falar logo a seguir. Remetente, destinatário, a data, a reclamação, o vocativo, a assinatura, a saudação. O abaixo-assinado já é um pedido coletivo. Então, por exemplo, o porteirão da minha casa está sem asfalto. Então, nós vamos fazer um abaixo-assinado, um único pedido ao prefeito, mas esse único pedido vão assinar todos os moradores do porteirão aqui da minha casa, fazendo o pedido ao prefeito. Então, vamos lá. A carta de reclamação, um remetente, um destinatário, e o abaixo-assinado, vários remetentes e um único destinatário. Aqui eu destaquei para vocês, nas atividades, algumas partes importantes dessa carta de reclamação. A carta de reclamação, como o próprio exercício diz, é fictícia. No entanto, a situação é recorrente em nosso dia a dia. Então, vamos lá. Remetente, João da Silva. Eu preciso colocar todos os dados do João da Silva, ou seja, o endereço, onde ele mora, em qual bairro, o CEP e em qual cidade. Então, João da Silva, endereço, Rua dos Joaquins, número 1, bairro JJ 000, Campinas do Sul. Esse aqui se refere aos dados do João da Silva. Ele é o remetente. Remetente é aquele que envia a carta. Para quem que ele envia? Para o destinatário. Nesse caso, quem é o destinatário? Computer Limitada. Eu tenho o endereço, o número, o bairro, também Campinas do Sul. Depois que eu coloco todos os dados do remetente, todos os dados do destinatário, eu vou então começar a produzir a carta, começar a análise da carta que está sendo colocada aqui. Observem. Campinas do Sul, o local onde essa data foi escrita, em qual cidade, no nosso caso, Patrocínio, e em qual data. A carta foi escrita no dia 29 de fevereiro de 2009. Então, se fôssemos falar, falaríamos aqui em Patrocínio, sei lá, 3 de abril de 2020, tá? Lembrando que essa carta é fictícia. E aí eu coloco em seguida o assunto, sobre o que eu estou reclamando. O próprio nome já nos vai ensinar. Carta de reclamação. Eu vou reclamar sobre algum assunto. Algo que não está legal no meu bairro, ou na empresa, ou na minha rua, ou no meu condomínio. Então, o assunto. Computador entregue com estragos aparentes. Pelo assunto, a gente já consegue perceber que o João da Silva contratou um serviço da Computer Limitada e esse serviço não foi bem executado. Olha, assunto, computador entregue com estragos aparentes. Aí, eu preciso observar o vocativo. O que é o vocativo? Para quem exatamente eu quero reclamar? Quem vai acatar a minha reclamação? Se você quer reclamar diretamente ao síndico do seu prédio, você direciona ao síndico do seu prédio. Se você quer reclamar a uma única pessoa, você direciona a essa única pessoa. Só que aqui no caso, o João da Silva quer reclamar para uma empresa. Ele não pode mandar a carta para uma empresa, ele vai mandar para o responsável daquela empresa. Toda empresa tem um presidente, tem um diretor, tem um técnico responsável. Então, ele escreveu o vocativo. Excelentíssimo Senhor, nós estamos aqui em uma situação formal. Se estamos nessa situação formal, é importante
que a linguagem seja formal. Eles não são amigos. João da Silva não é amigo do presidente, do responsável pela empresa. Ele apenas é um cliente. Se ele não tem amizade, ele não pode se dirigir a essa pessoa com certa intimidade. Ele vai se dirigir a ela com certa formalidade, de uma forma mais séria. E aqui nós temos todo o corpo do texto, ele vai explicar a reclamação que ele está executando, ele vai informar ao excelentíssimo senhor, o responsável pela empresa, o que aconteceu que ele não concordou, qual é o fato que ele está realizando essa reclamação, e aí ele vai encerrar. Observem que a carta, ela não é extensa. Quando João da Silva produziu essa carta, ele a produziu de uma forma mais breve, de uma forma objetiva, em uma linguagem bem formal, lembrando que eles não são íntimos, lembrando que eles não têm intimidades, por isso eu preciso usar uma linguagem mais formal, e aí ele vai se despedir, ou seja, ele vai encerrar a carta, sem mais. Estou encerrando a minha carta. Aí ele assina, João da Silva. Além da saudação, corpo do texto, data, despedida e assinatura, aqui João da Silva resolveu anexar a nota fiscal de compra e o recibo da taxa de entrega, ou seja, tudo aquilo, todos os aparatos pedidos pela empresa, João da Silva cumpriu. E agora ele está pedindo que a empresa cumpra com o papel dela. Baseado nessas anotações que fizemos aqui, vocês vão responder a essas perguntas, tá? O que João da Silva está reclamando? Qual contexto ele vem para executar essa reclamação, para enviar essa reclamação? Lembrando que a carta de reclamação é de João da Silva, ele se direciona exatamente à empresa, uma pessoa para uma pessoa. Questão 2. Que função o primeiro parágrafo desempenha em relação à estrutura da carta? Por que um parágrafo como esse é importante uma carta desse tipo? Aí é hora de você voltar lá no primeiro parágrafo e observar todas as informações contidas nele. Por que ele é tão importante? Será que dentro dele eu tenho as informações mais importantes, as informações principais? Ou será que dentro desse parágrafo eu tenho as informações um pouco menos importantes? Eu tenho as informações secundárias? A partir daí, você vai responder a questão 2. Por que o primeiro parágrafo é tão importante? Quais as informações tem nele que o torna tão importante e essencial para essa carta? Questão 3. O que aconteceu com o produto comprado? O que o consumidor deverá fazer caso não seja atendido? Quem é o consumidor? João da Silva. E aí, o que aconteceu com o produto dele? O que ele está solicitando? O que ele está pedindo à empresa? Se ele não for atendido, o que vai acontecer? Ok? Questão 4. Podemos afirmar que o texto lido é uma carta de reclamação? Essa carta tem esse texto, tem toda a estrutura de uma carta? Tem remetente, destinatário, vocativo, corpo do texto, local e data, saudação? Se tiver esses requisitos, sim, é uma carta. Se não tiver, não é uma carta. Por que é uma carta de reclamação? Para ser uma carta de reclamação, o próprio nome já nos diz, está reclamando de alguma coisa. De que ele está reclamando? Só que agora nós vamos ter que encontrar no texto quais as palavrinhas, quais as expressões, qual o trecho, o pedaço da frase que exprime essa reclamação, que deixa-nos ter certeza de que essa carta é de reclamação. Não é uma carta entre amigos, não é uma carta entre parentes, é uma carta de reclamação. E questão 5, nós vamos ler esse trecho, né, de um abaixo-assinado, para responder a questão. Lembrando que o abaixo-assinado é um texto o qual várias pessoas assinam.
quem envia, quem é o remetente, são várias pessoas de um condomínio, várias pessoas de um bairro, várias pessoas de uma rua, várias pessoas de uma cidade, tá? O abaixo-assinado também vai reclamar sobre um determinado assunto, no entanto, várias pessoas assinam, por isso que ele se chama abaixo-assinado. O nome dessas pessoas estão abaixo a reclamação, a assinatura delas. Estou à disposição de vocês para eventuais dúvidas. Quaisquer dúvidas podem entrar em contato comigo, responda aos exercícios e assim que terminar, me envie as fotos. Beijo, pessoal, até a próxima.